Estamos avançando na nossa meditação, hoje Evangelho de Lucas, capítulo 16, e eu tenho certeza que muitas coisas deste capítulo vai falar forte, principalmente com a sua salvação. Então vamos pedir direção a Deus. Meu Pai, fala conosco, nos dá olhos espirituais para enxergar o que essa palavra tem para nos mostrar e nos dê ouvidos para que, ouvindo a Tua palavra, venhamos guardar as Tuas palavras dentro de nós, que assim seja. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso. De mendigar tenho vergonha. E eu sei que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores, do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te, já escreve 50. E disse depois ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para vós amigos da riqueza, da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, ele está dando esse exemplo desse homem, né, que cuidava das coisas do seu senhor, mas ele era injusto. Você sabe que todo mundo que planta, colhe. Não tem como. Se eu plantar a mentira como ele plantou, a injustiça, eu vou colher a injustiça. Talvez não vá colher agora, nesse instante, no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, mas cedo ou tarde vai ser colhido. Por isso a importância de você ser fiel, porque quando você é fiel, quando você está andando com Deus, na justiça, você deita e você não pensa: amanhã vão me pegar na injustiça, amanhã vão descobrir minha mentira, amanhã vão isso. Não, você descansa, tem paz. Já a pessoa que faz coisa errada, ela anda com medo, né? Preocupada. Amanhã vão descobrir que eu estou fazendo isso. Amanhã vão dar conta de que eu roubei aquilo, que eu tirei aquilo, que eu defraudei aquilo outro. Então, a pessoa que anda na mentira, ela não tem paz. Não há paz para ela. Ah, mas por mais que ela fala que está em paz. Porque falar é fácil, né? No 11. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus da riqueza, mas você pode traduzir essa servidão, seja ela a Deus ou seja ela a qualquer outra coisa. A pessoa que, por exemplo, é escrava de um vício e ela é dominada por esses vícios, ela se sente impossibilitada de vencê-lo. Quando está diante daquela tentação, ela cede àquela tentação porque é mais forte do que ela. Então, ela termina sendo servo daquele vício. Ela serve aquele vício. Ela serve aquela vontade, né? Então, eu não posso servir a Deus e estar servindo outra coisa, seja ela qual for. Ou eu estou servindo a um ou outro.
Eu não consigo servir os dois ao mesmo tempo. Felizmente, na igreja, há muitas pessoas que elas gostam da mensagem, ela gosta de estar ali na busca ao Espírito Santo, elas gostam de receber oração, de ouvir uma palavra, porque elas sentem aliviadas daquelas dores, do fardo pesado que ela leva. Mas fora do ambiente da igreja, elas voltam às práticas normais da sua vida. Elas servem a sua vontade, elas se curvam aos seus desejos. A sua consciência volta a estar manchada, mas ela sabe que se voltando na igreja, ela vai falar com Deus, vai voltar tudo normal. Então ela vive essa rotina. Na igreja ela busca o arrependimento, se sente bem, fora da igreja ela volta ao seu estado normal. Ninguém consegue agradar dois senhores. Ou há de servir a um ou a outro. E aí o 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Claro, quem é que gosta de ouvir a verdade? Quem é que gosta de aprender a fazer o certo? Quando sabe fazer o errado e gosta de fazer o errado. Então, é natural, eles eram avarentos, ficavam revoltados com Jesus. No 15. E disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo o homem emprega força para entrar nele. Esse versículo é muito forte. A lei e os profetas diz respeito a tudo aquilo que era obedecido por eles, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os sacerdotes, quer dizer, os sacrifícios de animais, o cumprir da lei, o fazer isso, fazer aquilo outro para andar correto. Então, até ali durou isso. De João Batista em diante, era o arrependimento, né? E o anúncio do reino de Deus. Quer dizer, as pessoas tinham acesso agora a uma nova doutrina, uma nova lei, que era a lei da graça, que vinha através do Senhor Jesus. No 17 ele diz, e ainda mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar, voltando só um pouquinho, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Sabe o que isso significa? Que o Senhor Jesus não veio pegar o Velho Testamento e falar assim, tá anulado, acabou, acabou essa questão da lei. Não, a lei, os 10 mandamentos continuam. São os dois que o Senhor Jesus, um pouquinho atrás nós lemos, que foi resumido em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, as leis, os profetas, toda a orientação do Velho Testamento continua. Mas o Senhor Jesus veio para cumprir o Velho Testamento. Ele veio dar sentido a tudo aquilo que foi dito no passado, que eles, os fariseus, sacerdotes, doutores da lei, aqueles religiosos da época, não entendiam nada daquilo. Conheciam a letra, mas não entendiam, não tinham o seu entendimento aberto. Então Jesus veio dar sentido àquilo e falar como eles iriam fazer, cumprir tudo aquilo, mas de uma forma diferente, agora debaixo da graça de Deus, debaixo da graça do Senhor Jesus. Por isso que ele falou, olha, vai passar os céus e a terra, porque isso tudo vai se acabar. Mas a minha lei, a minha palavra não vai passar. No 18, qualquer que deixar sua mulher e a casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então, Deus ele começou a falar dessa história verídica. Nós acreditamos, porque ele não falou que era uma parábola. Então, veja que ele deu nome a Lázaro, mas não deu nome ao rico. Ah, pastor, mas isso é importante? Importantíssimo. Sabe por quê?
Porque naquele tempo o nome tinha um significado. E naquele tempo o significado do nome fazia toda a diferença. Por exemplo, o nome de Lázaro significa Deus é meu auxílio. Então, se deu o nome a conhecer de Lázaro, aquele pobre que estava mendigando à porta da casa do rico. Mas o rico ninguém sabe o nome. Esse aí, o nome dele não importa, porque ele perdeu a vida. Aí, o Bispo Macedo, ele diz assim, olha só, no comentário da Bíblia do Bispo, o rico e Lázaro. Essa é a única narrativa desse tipo contada pelo Senhor Jesus em que um personagem tem nome. Devido a isso, alguns estudiosos creem se tratar de uma história verídica. O rico não tem um nome divulgado, mas o mendigo se chama Lázaro, que significa Deus é meu auxílio. Enquanto o rico ostenta suas riquezas, o mendigo fica à sua porta em busca de migalhas. Embora o contraste social separe os homens, a morte os nivela. Por isso, ela chegou para ambos. A partir de então, começa um novo e definitivo contraste, que desta vez beneficia Lázaro. Isto é, ele vai para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno. Alguns temem a morte por não saberem o que vem depois dela. Outros duvidam da existência da punição na eternidade, afirmando que Deus é incapaz de fazer isso. No entanto, com a intenção de revelar de forma incontestável o futuro, o Senhor Jesus mostra o destino de cada ser humano, o céu ou o inferno. Então, continuando aqui na leitura, no 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Veja que, olha a diferença, né? O mendigo, por sua vez, ele mantinha uma fé, ainda que a condição dele não mudasse, mas ele tinha uma fé, uma esperança dentro dele de ser salvo. Olha quem veio buscar ele, né? Ele morreu e foi levado pelos anjos. Quer dizer, os anjos, a porta do céu se abriu para ele. Já o rico, no entanto, morreu e foi sepultado. Sepultou-se o corpo. O corpo se deteriora, mas a alma não. Quer dizer, o rico teve o direito a uma sepultura. Talvez o mendigo foi jogado em qualquer vala. Havia um lixo, um lixão mesmo, que se tinha em Israel, onde se queimava os lixos de toda a cidade, e pessoas como esse rico, esse pobre aqui mendigo, que não tinha ninguém por ele, eram lançados naqueles lugares onde se queimava. Diz que era um lugar extremamente sujo, nojento. Se jogava os corpos de pessoas indigentes, ladrões, e ali havia germes realmente que corroíam aquelas pessoas em estado degenerativo, em rapidez, né? E fora o fogo que era posto, e ali nunca se queimava. E aí diz ali no 23, e no inferno ergueu os olhos, então o rico foi para o inferno, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, que visão que ele deve ter tido, e que arrependimento que bate também, né? No 24, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, ele fez um pedido. Ele tinha consciência de quem era Abraão. Com certeza, ele era um homem cuja família pertencia à nação escolhida por Deus. Mas não adianta ser escolhido por Deus se você não fizer a sua parte diante de Deus. Não adianta você dizer que é cristão se você não segue os mandamentos do Senhor Jesus. Não adianta você dizer que vai a uma igreja se você não obedece à palavra de Deus. Então, assim há muitas pessoas que estão dentro da igreja, né, são tidas como cristãs, são seguidoras de Cristo, mas estão longe do Senhor Jesus. E se morrerem nessas condições,
vai acontecer com elas exatamente como aconteceu com Lázaro. Elas pensando que seriam salvas por estarem numa igreja, quando abrirem os olhos para a eternidade, vão ver que estão em chamas. E quem veio buscar ela não foi anjos, foi demônios. Minha amiga, você não pode brincar com sua salvação. Você não pode brincar com sua vida espiritual. Você está diante da morte e da vida. E, por exemplo, quantas pessoas que estavam vivas num instante, no outro morreram. De um momento para o outro, de um segundo para o outro. Ainda mais com essa epidemia que nós temos visto. Pessoas que hoje estão aqui brincando, conversando, fazendo as coisas. Do dia para a noite elas adoecem, são internadas, entubadas. Passado 15 dias, 20 dias no máximo, elas morrem. Então, você não pode brincar com a sua salvação. Se você tem que se arrepender, se voltar para Deus, é agora, é já. Então, quer dizer, esse rico aqui, ele conhecia Abraão. Se ele conhecia Abraão, ele sabia da fé. A fé que manteve Abraão durante todo o período da sua vida na presença de Deus. Mas ele ignorou isso. Agora está pedindo que Lázaro molhe uma pontinha do dedo para molhar a língua dele. No 25. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aqui, nesse versículo, cai por terra aquela ideia da religião tradicional que diz assim: ao purgatório. Vamos fazer a missa do 7º dia, vamos acender uma vela para que essa alma venha achar o caminho da salvação. Não tem como. A pessoa que fez a sua escolha, por exemplo, ela ignorou a Deus a vida inteira, né? Enquanto ela teve vida, ela ignorou a Deus, as leis de Deus, ela abandonou a fé, enfim, ela curtiu a vida dela aqui na terra, mas distante de Deus. Quando ela morre, ela vai para o inferno. Não há purgatório. É um destino já traçado, é um passaporte já carimbado. Então ela vai para lá e acabou. Há um abismo entre o inferno e o céu, onde um não pode passar para um lado e nem para o outro. Acabou. Então, minha amiga, se você tem que decidir sua vida, é em vida. Se você tem que fazer suas escolhas, faça já. E aí ele diz aí, ó, no 27, e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quer dizer, vocês têm a lei, vocês têm um livro sagrado. Não significa que Moisés e os profetas estivessem vivos naquela altura, não é isso. Mas eles tinham a Bíblia, eles tinham a palavra de Deus, bastava ouvi-la. Assim é você, minha amiga, meu amigo, você tem uma Bíblia aí na sua estante, você tem uma Bíblia aí guardada numa mala, escondida, você tem a Bíblia aí do lado, aonde você dorme, você tem uma Bíblia aí na porta de entrada da sua casa. Deus está ali falando, Deus está ali falando, dê ouvidos a Ele para ser salvo. Nós estamos aqui pregando, né, falando, meditando na palavra de Deus, é Deus falando também. Eu creio que eu tô lendo, meditando, não só para mim, mas para você também. Mas Deus fala comigo quando eu medito aqui. Então Deus está falando comigo. E creio que Deus também está falando com você. Então, você não pode dizer que não sabia. Ah, eu não sabia. Sabe sim. Você está tendo muitas oportunidades. É como essa meditação. Tem pessoas que até vêm, mas elas não sentem interesse em ouvir até o fim. Começam, às vezes, a meditação no princípio, depois param no meio. Minha amiga, vá até o fim, para que Deus venha mostrar para você a salvação dele. No 30. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão
arrepender-se-iam. Porém, ele lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos ainda que alguns dos mortos ressuscite. Se eles não conseguem ver a salvação através da palavra de Deus, muito menos vão ver a salvação através de algum morto que ressuscite e venha falar com eles. Né? Foi desconsiderada essa hipótese. Eu gostaria de terminar essa meditação lendo aqui, ó, o comentário da Bíblia do Bispo. Ele diz assim: falsas doutrinas. O ensinamento desse texto derruba conceitos que têm enganado muitas pessoas. Isto é, as Escrituras evidenciam que após a morte não há aniquilamento da alma, sono eterno, purgatório, nem reencarnação. Além disso, desmantelam pensamentos do tipo: aqui se faz, aqui se paga, e o inferno é aqui mesmo. Tem pessoas que brincam com isso, né? Elas pensam o inferno é nesse mundo, não é não. Elas não sabem o que é inferno. E aqui, por exemplo, a pessoa sabe ver o que é terreno, né? O espaço do tempo. No inferno não há tempo, não há relógio, não há dia, não há noite, não há tarde, não há descanso, não há sono. Então, o inferno é uma linha como contínua da mesma coisa para sempre. Por isso que não há tempo, não há período, é eterno. Então, isso sempre vai estar acontecendo. Então, esse inferno vai ser lançado também no lago de fogo e enxofre. E o que representa o lago de fogo e enxofre? É o lugar onde foi criado para condenar Satanás e todos os demônios que lá vão ser jogados. O inferno vai ser jogado lá. Aquele anticristo, a besta, e todas as pessoas que vão rejeitar a Deus. Quer dizer, é um lugar de tormentos. A Bíblia diz, se refere a ele, é o lugar onde o germe não morre, onde o fogo não se apaga, e onde a pessoa vai estar em tormentos o período inteiro. Para você ter uma noção, no inferno a pessoa vai ter consciência de toda a vida dela que ela teve na terra. Ela vai se lembrar de cada detalhe. Então, ela vai se lembrar dos momentos em que ela foi avisada, dos momentos em que ela teve oportunidade de erguer as mãos aos céus e buscar a Deus, mas rejeitou. Momentos em que ela poderia ter buscado e não fez. Pessoas que ligaram para ela e falaram assim: olha, vim para a igreja hoje, vamos ter um evento tão forte na igreja. Pessoas que elas vão levar um jornal, ela vai ver no correio, vai pegar aquele jornal: ah, eu não quero saber dessa igreja, eles roubam, eles são isso, eles são aquilo. Pessoas que às vezes na rua falam assim: olha, eu posso falar com você? Não tenho tempo, estou correndo. Pessoas que não tinham tempo. No inferno, elas vão ter muito tempo para pensar. Olha o que o Bispo Macedo diz: pai Abraão. Essa expressão mostra que o rico era um homem religioso que não somente conhecia a história do patriarca Abraão, mas também o chamava de pai. Portanto, ele sabia tudo o que era necessário para obter a salvação. Porém, ignorou. Já no inferno, sem poder sair daquele tormento, pediu que seus irmãos recebessem uma mensagem especial a fim de não irem para o mesmo lugar que ele assim que morressem. Contudo, seu pedido foi negado. Isso significa que eles teriam que se submeter às Escrituras para serem salvos, da mesma forma que as demais pessoas. Não há vida eterna para quem rejeita a palavra de Deus e segue obstinado na incredulidade. Reflita nessas palavras, reflita nelas, reflita novamente e guarde seu coração. E vamos em frente. Que Deus abençoe sua vida.